Evangelho de João, no capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 8. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: Digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Mas respondeu Jesus: eu digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Queridos, esse texto é uma parte de um diálogo que aconteceu entre Jesus e Nicodemos. Um daqueles diálogos libertadores. Várias pessoas que procuraram Jesus não encontraram somente respostas para as suas questões, seus questionamentos sobre a vida, mas encontraram verdadeiras manifestações do Espírito Santo, por meio não só de palavras, mas de atitudes da parte de Jesus. Esse texto ele pode se aplicar à nossa vida de uma forma muito prática, simples nos dias de hoje. Uma vez que Nicodemos protagoniza o papel de um homem simples, de alguém que convivia com os problemas normais que qualquer pessoa convive. Nicodemos poderia ser pensado hoje como sendo qualquer um de nós. Ele era uma pessoa religiosa. Se ele estivesse vivendo os dias de hoje, talvez estivesse aqui conosco. O texto diz que ele era um fariseu. E ser fariseu naquele tempo significava ser uma pessoa muito estudiosa da palavra, conhecedora da lei, praticante da lei mosaica, mas infelizmente isso nunca foi suficiente para que uma pessoa pudesse sentir a presença de Deus em sua vida, presença que traz segurança, presença que traz estabilidade emocional, sentimental e espiritual. Isso demonstra a razão pela qual Nicodemos foi procurar Jesus. Nicodemos também traz a característica de ser um homem importante na sociedade. Talvez isso seja algo a destacá-lo de todas as outras pessoas. Não é comum pessoas importantes na sociedade procurarem explicações no que diz respeito à sua espiritualidade. Não é comum pessoas que têm um determinado grau de conhecimento científico se renderem às questões da fé. E Nicodemos, o texto diz que ele era uma autoridade entre os judeus. Uma pessoa que, se fosse nos dias de hoje, poderia ser comparada a um magistrado, talvez um desembargador. Ele teve humildade suficiente para abrir seu coração diante de Jesus, coisa que muitos de nós não têm tido. Talvez ele não tivesse ainda a primeira experiência com Jesus, e por isso ele teve algumas dificuldades. Eu fico pensando por que Nicodemos procurou Jesus, e a forma como ele procurou. Eu creio que as pessoas que usam da sua intelectualidade, como Nicodemos usou, essas pessoas estão sempre a buscar respostas para compreender a sua existência e encontrar um significado, um sentido para a sua vida. Eu creio que tenha sido esse o motivo, ou a motivação que levou Nicodemos até a pessoa de Jesus. Até porque ele viu em Jesus alguém que carregava consigo um quê de divindade. Ele disse: Mestre, nós sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Então, ele testemunhou da sua fé em que Deus estava na pessoa de Cristo. Então ele vai até Jesus, ele vence as suas dificuldades.
de uma certa forma, parcialmente, porque o texto diz que ele foi ao encontro de Jesus à noite. E esse é um ponto para nós refletirmos. Por que Nicodemos foi até Jesus durante a noite e não fez como as outras pessoas que o procuravam a todo instante, normalmente durante o dia, onde Jesus caminhava? Algumas pessoas esperavam Jesus passar no seu caminho. Algumas pessoas nem chegavam a procurar Jesus, mas Jesus as alcançava. Podemos pensar naquele paralítico que vivia no tanque de Betesda há 38 anos. Jesus foi até ele, ele nem conhecia Jesus, e Jesus entregou a ele o milagre da cura. Nicodemos não esperou que Jesus chegasse até ele, não esperou que Jesus cruzasse o seu caminho. Nicodemos foi até Jesus, e foi de noite, período em que poucas pessoas estão vendo o que as outras estão fazendo. Com certeza, por ser alguém importante na sociedade, por ser uma autoridade entre os judeus, por ser alguém que era reconhecido pela sua intelectualidade. Nessa atitude dele, a gente percebe que existe um certo preconceito com relação às questões da fé. Existe também o medo de se comprometer com aquilo que é desconhecido. Talvez você tenha passado por uma experiência assim. Hoje, quando nós falamos em Deus, quando alguém fala em religião, quando alguém fala em espiritualidade, quando alguém fala na Bíblia, ela é vítima de preconceito, e a gente sabe que isso não é coisa de hoje. Nicodemos provavelmente foi procurar Jesus à noite. Eu penso que o medo de romper com o passado e com as suas tradições também motivou Nicodemos a procurar Jesus durante a noite. Sua família não deveria saber, seus colegas de trabalho não poderiam saber que ele estava se envolvendo com questões assim. Mas o fato é que este homem foi tremendamente abençoado por Jesus, foi liberto de todos os seus pecados, porque ele rompeu com essas dificuldades, ele transpôs essas barreiras. E ele chegou até Jesus, independente do tempo e da hora. Isso é uma lição para nós nos dias de hoje. Muitas vezes nós não conseguimos romper com essas dificuldades. A tradição da religião dentro de uma família, por exemplo, tem sido um empecilho para muitas pessoas se entregarem a Jesus e viverem de uma forma muito mais íntima e comprometida com a obra do Senhor. E quando Nicodemos chegou até Jesus e expôs a sua preocupação, qual foi a resposta que Jesus deu para ele? Uma resposta que soou como uma orientação. No versículo 7 ele disse: não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. E a resposta de Jesus não foi direcionada somente para Nicodemos, senão ele diria, é necessário que você nasça de novo. Mas ele disse, é necessário que vocês, nós, é necessário que todos venham a experimentar esse novo nascimento, esse nascer de novo, esse termo que foi construído pelo próprio Senhor Jesus. Eu aprendo através da pessoa de Nicodemos, irmãos, que todos nós carregamos muitas vezes algumas dificuldades, todos nós carregamos alguns questionamentos, algumas dúvidas. Dúvidas essas que trazem insegurança. Com certeza foi a insegurança acerca da sua vida, acerca do seu lado espiritual, acerca do seu futuro, que levou Nicodemos a procurar a pessoa de Jesus. Muitas vezes nós não temos tido a coragem que Nicodemos teve, de nos expor, de nos abrir diante do Senhor. Quando a gente fala em romper com o passado e assumir uma nova identidade, segundo a proposta de Jesus, a gente precisa saber que isso tem um custo, e a gente sabe. E muitas vezes nós não estamos dispostos a pagar esse preço. Queremos o bônus, mas não queremos pagar o ônus. Queremos a bênção, mas não queremos nos esforçar para alcançá-la. Jesus falou, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Esta proposta de Jesus aponta para a única maneira que nós temos de chegar até o Senhor, de conviver com o Senhor. Então Jesus ensinou que esse nascer de novo, ele tem dois sentidos na vida de uma pessoa.
Primeiramente, ele disse que ninguém pode ver o reino de Deus. Ninguém pode ter comunhão com Deus, ninguém pode presenciar as experiências pertinentes a quem está dentro do reino de Deus, ou seja, um ambiente no qual Deus é o Senhor, Deus é o soberano. Ninguém pode ver o reino de Deus se não passar por essa experiência do nascer de novo. O segundo aspecto, ou o segundo sentido na vida de uma pessoa que quer experimentar o novo nascimento, é que esse nascer de novo não é uma obra da pessoa que deseja nascer, mas sim uma obra do Espírito Santo na vida de quem deseja ter essa comunhão eterna com Deus e que compreende que ela só é possível através da pessoa de Cristo, pois Cristo é a ponte que faz essa religação. Portanto, Nicodemos disse: mestre, sabemos que tudo que o Senhor ensina vem da parte de Deus, porque a sua vida, os milagres que o Senhor faz, testificam a presença e a autoridade de Deus na sua vida. Quem nasce de novo, passa por esse processo, começa a conviver dentro desse ambiente, no qual os sinais o acompanham, no qual a autoridade espiritual lhe faz presente sempre. Eu fico pensando, irmãos, por que Nicodemos, mesmo sendo essa pessoa religiosa, uma autoridade na sociedade, também no meio religioso, por que ele foi procurar Jesus? Com certeza ele tinha uma insegurança, ele não sentia essa autoridade espiritual que só quem está com Jesus pode sentir. Isso traz para nós uma resposta, um direcionamento de que religiosidade não tem nada a ver com autoridade espiritual. Você pode ser uma pessoa que segue à risca muitos princípios. Você pode ser uma pessoa que frequenta todos os ritos religiosos da sua religião e por dentro você pode estar vazio. Na hora de enfrentar as lutas espirituais do dia a dia, você se sente fraco. Porque na verdade, quando você vai se despir de quem você se mostrou para as pessoas e para a sociedade, o que você consegue ver não passa de um ser humano falho, pecador, carente da graça, da misericórdia e do perdão de Deus, o qual muitas vezes você não alcança, porque não teve humildade para reconhecer e demonstrar diante das pessoas quem você verdadeiramente é. Pessoas não experimentam nascer de novo e, portanto, não são transformadas, não são libertas, porque não conseguem assumir a sua verdadeira identidade. Vivem num mundo de ilusão, vestem uma capa que, na verdade, não expressa o que está no seu interior. Que Jesus nos ensinou de uma forma muito prática nesse texto é que o nascer de novo ele precisa acontecer de duas maneiras para que seja um novo nascimento autêntico. Então, no versículo 5 e no versículo 6, diz que Jesus respondeu para Nicodemos: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Quando Jesus falou é necessário nascer de novo, de fato seria difícil compreender. Mas ele foi humilde em perguntar. Com certeza não é entrar de novo no ventre da sua mãe para nascer novamente. Jesus falou: olha, esse novo nascimento ele ocorre em duas dimensões. Tem que nascer da água e do Espírito. E aqui Espírito no texto está escrito com letra maiúscula, se referindo ao Espírito Santo, ao Espírito de Deus que em nós habita, ou seja, nas pessoas que já reconheceram Jesus como Senhor. O que seria esse nascer da água, senão o seu testemunho? Aqui, de fato, ele estava se referindo ao batismo. Por exemplo, dentro da nossa comunidade, quem experimentou o novo nascimento, quem já teve uma experiência de conversão, de arrependimento e de fé, se submete ao batismo nas águas, porque é uma forma pública de você assumir um compromisso com Deus. E compromissos começam a ter mais valor quando são assumidos publicamente. João Batista pregava sobre o arrependimento, e ele convidava as pessoas que fossem até ele no Rio Jordão, vinde às águas, e aquele batismo que ele fazia no Rio Jordão,
simbolizava o quê? Um processo de purificação que as pessoas estavam se submetendo mediante o arrependimento de quem eles eram. Agora preste atenção, a proposta que Jesus fez para Nicodemos, irmãos, não foi uma proposta muito fácil. Pense num líder religioso, numa autoridade religiosa e social, tendo que se submeter a um batismo de arrependimento. Como quem diz, eu sou pecador, eu tenho pecados dos quais me arrepender. Hoje a gente vive debaixo de uma compreensão maior, até porque as Escrituras nos revelam, elas foram seladas e nós temos essa revelação, que a própria Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Enquanto nós estivermos nesse corpo que é corruptível e mortal, nós seremos pecadores, teremos que lidar com essa questão da natureza pecaminosa humana. Se ainda é difícil hoje, muito mais era naquele tempo. Jesus estava dizendo para Nicodemos, você precisa assumir quem você é. Você precisa viver a sua verdadeira identidade. Você precisa do perdão dos seus pecados para você alcançar a vida eterna e a comunhão verdadeira com o Senhor. Numa segunda dimensão, ele apontou para a dimensão espiritual, ou seja, é necessário nascer da água, mas é necessário também nascer do Espírito, ou seja, é uma obra do Espírito Santo na sua vida. Ele disse, quem nasce da carne é carne, ou seja, você é um ser humano comum. Mas quando você nasce do Espírito Santo, você passa a ser esse ser humano espiritual. Mais à frente, na Bíblia, nós encontramos o apóstolo Paulo, doutrinando essa questão do novo nascimento, quando ele fala, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Paulo conceitua o ser humano natural, ou seja, aquele que nasceu da carne, então somente é carne. E Paulo conceitua o ser humano espiritual. O homem espiritual tem revelações que só o Espírito Santo pode dar, que ao homem natural não é permitido ter. O apóstolo Paulo vem falar sobre isso. De uma certa forma, a proposta de Jesus para Nicodemos era libertadora, mas era sobretudo desafiadora. E nós precisamos compreender que a mesma proposta que Jesus fez lá no passado, 2000 anos atrás, Ele continua a nos fazer hoje. Todos nós precisamos conviver todos os dias de nossas vidas com essa realidade. Nós precisamos mortificar a carne, esse ser carnal que precisa morrer para dar vida ao ser espiritual. Nós precisamos querer para depois alcançar. É a segunda lição que eu gostaria de tirar dentro desse texto, ou seja, as duas atitudes necessárias para experimentarmos esse novo nascimento, esse nascer de novo. A primeira delas é querer, e a segunda é o se submeter. Não tem como você fazer as duas coisas juntas. Primeiro você tem que querer. E a promessa de Deus é, e buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor. Mas é necessário que a gente dê esse primeiro passo, que a gente busque. O buscar é uma atitude de quem quer. Então é necessário querermos estar com Deus. E é isso que faz o ser humano dar o primeiro passo em direção a uma vida de santidade e de comunhão. É impossível você ter comunhão com um Deus que é santo, sem ter a presença do Espírito Santo em você, que te leva a ter uma vida de santidade. O apóstolo João diz que aquele que está em Cristo não vive, não permanece no pecado. Preste atenção, você ainda é pecador. Você tem que lidar com tudo isso, com dificuldades do seu dia a dia, mas o Espírito Santo não deixa, não permite. A Bíblia diz que Ele te convence do pecado, da justiça e do juízo. Então você vai viver inquietamente enquanto o pecado estiver tendo um domínio sobre você. É obra do Espírito Santo na sua vida. Então você tem que querer. Lá em Jeremias 29:11,
Deus fala por meio do profeta: porque eu é que sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes uma esperança e um futuro. E aí Deus continua falando: então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Preste atenção que a proposta de Deus é: dá o primeiro passo que eu chego a vocês. Em outro texto, no mesmo livro do profeta Jeremias, ele diz: clama a mim e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. A proposta de Deus é sempre essa, irmãos. Nós precisamos querer, Ele nos dá o livre-arbítrio. Eu preciso dar o primeiro passo em direção a Jesus. No versículo 13 de Jeremias 29, ele continua dizendo: vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o vosso coração. Agora, uma questão teológica: esse texto foi escrito dentro de um contexto em que Israel estava para experimentar o exílio, o cativeiro babilônico. Se tratava de um exílio político. O rei Nabucodonosor haveria de invadir Judá e levá-los cativo para a Babilônia. E lá, Deus já tinha revelado a Jeremias que eles ficariam um tempo de 70 anos. Após esse tempo, então, eles haveriam de experimentar esses planos de Deus para a vida deles. Nós podemos aplicar esse texto profeticamente aos nossos dias hoje. Porque os exílios continuam acontecendo, não mais políticos, mas existem muitos exílios emocionais, muitos cativeiros espirituais. E o que o texto nos diz é que eles são temporários na vida de quem já está em Cristo. Eles são didáticos na nossa vida. O objetivo é: o Espírito Santo pode até permitir, mas ele vai te resgatar. Porque a palavra de Deus é: eu é que sei os planos que tenho a respeito de vocês, planos de paz, de prosperidade, para vos dar um futuro e uma esperança. E a Bíblia diz que a esperança, irmãos, em Cristo é a âncora da nossa alma. Cativeiros emocionais são destruídos, são desfeitos quando existe fé, quando existe esperança em Jesus Cristo. Eu preciso viver querendo, todos os dias, o renovo espiritual que Jesus pode trazer para mim. O próprio Senhor Jesus disse, se você olhar na sua Bíblia, Mateus 7, a partir do versículo 7, peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Nesse texto, a gente percebe algo muito diferenciado no sentimento que a gente vê presente no coração de Jesus. Porque quando ele diz, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, é uma palavra geral. Mas quando ele diz, aquele que bate a porta lhe será aberta, aquele que pede recebe, ele está abrindo, na verdade, esta palavra para aqueles que buscam a Deus simplesmente para suprir suas necessidades. A gente sabe que nenhum relacionamento sobrevive quando ele é baseado no interesse pessoal, no interesse de uma das partes, não é assim? O apóstolo Paulo, quando fala do amor na primeira carta aos Coríntios, ele diz que o amor não busca seus próprios interesses, mas o que a gente vê na prática são casais que competem entre si para ver qual o interesse que vai prevalecer. Relacionamento assim não prospera, não subsiste, afadado à falência. O que Jesus está dizendo é o seguinte: peçam e lhes será dado. O início de um relacionamento com Cristo, não importa qual é a essência que ele vai ter. Até porque Cristo sabe das nossas limitações, dos nossos pecados. Mas a partir do início ele vai trabalhar em você.
ele vai te fazer compreender que no verdadeiro amor não há como prosperar um relacionamento baseado em interesses próprios e pessoais. Aliás, a Bíblia diz que o amor de Cristo nos constrange. Está lá em 2 Coríntios 5:20. O amor de Cristo nos constrange a sermos pessoas melhores. O amor de Cristo nos impele a sermos pessoas mais sensíveis. Sensíveis aos outros, sensíveis a si mesmos também, mas sobretudo sensíveis a Deus, ao coração do Pai. O novo nascimento é o princípio para te tornar uma pessoa melhor, uma pessoa mais humana, uma pessoa que reflita mais o caráter de Jesus Cristo, o coração do Pai. É por isso que numa segunda dimensão, Jesus deixa claro para Nicodemos que não basta querer. Querer é fácil. O difícil vem depois. É se submeter. Submissão está diretamente relacionada com obediência. Obediência muitas vezes exige um alto preço. Jesus disse: se alguém bater na sua face, ofereça a outra. O apóstolo Paulo fala: se o teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. Se tiver fome, dá-lhe de comer. O verdadeiro cristianismo é um desafio, irmãos. Mas o verdadeiro cristianismo é o que liberta o homem da sua essência má. O verdadeiro cristianismo é aquilo que pode dar ao homem uma segurança de que ele está alicerçado e fundamentado nos caminhos do Senhor. E, portanto, é só o verdadeiro cristianismo que pode dar segurança de comunhão e vida eterna com Deus. Essa atitude de submeter-se demanda de nós um certo sacrifício. Eu quero tratar com os irmãos o exemplo de um homem que a Bíblia mostra no Antigo Testamento e que nós sempre tratamos dele olhando para o lado negativo da sua vida, olhando para os seus erros, olhando para as suas limitações, que se chama Saul. A gente conhece o Saul como rei, a gente conhece o Saul como aquele que quis matar Davi, a gente conhece o Saul que desobedeceu a Deus, desobedeceu o profeta Samuel, a gente conhece o Saul que foi destronado diretamente por Deus, mas a gente não olha lá atrás no início da vida de Saul. Quando o povo de Israel quis ter um rei, não era essa a vontade de Deus. A vontade de Deus é que o povo sempre reconhecesse em Deus a figura do soberano, do seu protetor. Mas Israel se espelhou nos povos vizinhos, nas nações vizinhas. Eles viam que todos tinham um rei, nós queremos ter também. Então Deus chama Samuel e diz: olha, eu vou escolher uma pessoa para você ungí-lo como rei. E lá no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 10, nós vamos encontrar o texto que relata a unção de Saul como rei. Era um jovem exemplar, irmãos. Deus o escolheu. Fico pensando, quando Deus escolheu Maria para ser mãe de Jesus, Ele escolheu uma mulher exemplar. Era referência. Ele não escolhia qualquer pessoa para ser mãe aqui na terra do seu filho. Ele escolheu José para ser o pai terreno de Jesus. Então, quando ele escolheu o primeiro rei de Israel, ele não poderia escolher qualquer um. Ele olhou para Saul como uma referência, como alguém de destaque em meio à sociedade. Alguém que tinha ali comunhão com ele, que demonstrava ser uma pessoa submissa a ele. Tanto que se os irmãos lerem o texto, vocês vão ver que a palavra de Deus era que o Espírito do Senhor haveria de se apossar de Saul. Ou seja, Saul foi escolhido como sendo o jovem que permitiria ser completamente dominado, guiado e direcionado pelo Espírito de Deus. Mas no versículo 6 diz que quando o Espírito do Senhor se apossasse de Saul,
ele seria um novo homem. Olha que coisa linda. Ele já era bom, já era uma referência. E com a presença do Espírito Santo nele, ele haveria de ser muito melhor. E isso tem a ver comigo e com você. Na medida que nós permitimos o Espírito Santo agir mais completamente dentro de nós, na medida em que nós nos submetermos mais ao mover do Espírito Santo, nós seremos aperfeiçoados para uma boa obra de Deus, através de nós e em nós. E isso é desafiador porque todos nós passamos por problemas, dificuldades, até mesmo nas questões que são pertinentes ao ministério, à obra que Deus quer que nós façamos. Quero dizer para você que o seu casamento é uma obra de Deus para você, ou seja, a manutenção da alegria no seu lar é uma obra de Deus para você. E você precisa ser capacitado pelo Espírito Santo para desempenhar esse papel. A criação dos teus filhos é um propósito de Deus para você. E você precisa se submeter ao Espírito Santo para que você o faça da melhor maneira possível. No âmbito profissional, você normalmente ora pedindo a Deus uma profissão, um ambiente de trabalho. Se você é empresário, você procura fazer todos os passos, galgar todos os passos necessários para ver a presença de Deus na sua empresa, ser uma empresa que com um significado espiritual, que reflita a presença de Jesus ali, mas sem a capacitação do Espírito Santo que virá pela sua submissão a Ele, nada disso acontecerá. Você nunca será uma referência. Em nada que você fizer, se você não se submeter ao Espírito Santo que habita em você. Portanto, permita o Espírito Santo mudar o seu ser. Seja submisso à palavra de Deus. Por último, eu gostaria de refletir com os irmãos sobre o significado desse nascer de novo de uma forma muito prática. Significa você se tornar uma outra pessoa. Permitir que o Espírito Santo te mude constantemente. No diálogo entre Jesus e Nicodemos, Jesus falou, olha, o vento sopra onde quer, não sabemos de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com aqueles que são nascidos do Espírito. A palavra Espírito, no original da Bíblia, que foi escrito em hebraico no Antigo Testamento, é ruach, que significa vento, que foi traduzido por Espírito. Eu acho lindo a interpretação que a gente pode fazer. A gente não vê o vento, mas a gente vê o efeito do vento. Você pode ver o vento movendo um moinho, você pode ver o vento movendo um catavento que joga água, que produz alguma coisa boa. Você pode ver um vento devastador que destelha casas. Você vê o resultado do vento, você não vê o vento. Assim é o Espírito Santo. Você não o vê, mas você vê o resultado dele na sua vida. Ele te purifica. A Bíblia diz que o Espírito Santo é fogo purificador. A Bíblia diz que ele te consola. O Espírito Santo é consolador. É o Espírito Santo que faz a obra de Deus em você. Se você precisa ser corrigido, é o Espírito Santo que te corrige. Se você precisa ser convencido de alguma coisa, é o Espírito Santo que te convence. Se você precisa de inspiração, é o Espírito Santo que te inspira. Se você precisa de um consolo nos momentos das suas angústias, é o Espírito Santo que te consola. Por que não se submeter a Ele? Esse nascer de novo significa ter um novo coração, irmãos. Não há como ser submisso ao Espírito, não ter um coração mais sensível às coisas da vida e à forma como Deus trata a nossa vida. O profeta Jeremias fala em nome de Deus, o Senhor haveria de tirar de nós um coração de pedra
e colocar um coração de carne, untado de sentimentos, de emoções, de boas emoções. Quantas pessoas estão hoje fracassando nos seus empreendimentos, materiais ou não? Por quê? Porque têm corações insensíveis. As pessoas estão querendo fugir dos problemas que enfrentam, pela falta de fé num Deus que pode resolver todos eles. Essa nova pessoa que nasceu de novo, fruto de um novo nascimento, ela terá um novo coração. Ela viverá novas experiências. Isso significa nascer de novo. No Salmo 40, logo no início, o salmista diz: coloquei toda a minha esperança no Senhor, e Ele se inclinou para mim, ouviu o meu grito de socorro, ouviu o meu clamor. Quantas famílias estão gritando por socorro hoje, irmãos, porque casamentos estão acabando, porque filhos estão abandonando seus lares, porque pais estão abandonando seus filhos. Quantos cristãos hoje estão gritando por socorro, porque o evangelho que é pregado não os confronta mais. O evangelho verdadeiro confronta, e é só por esse confronto que nós somos salvos, irmãos. Porque o Espírito Santo nos capacita. E Ele faz com que Deus ouça o nosso grito de socorro. Mas nesse mesmo salmo, o salmista diz: Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, ou seja, de uma vida de pecados, mas Ele pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num local seguro. Pôs um novo cântico em minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão, temerão e confiarão no Senhor. Esse é o final da experiência de alguém que viu Deus agindo de forma libertadora na sua vida, permitindo um novo nascimento, permitindo nascer uma nova criatura, agora livre para uma vida de comunhão com o Senhor. Essa criatura experimenta segurança. Essa criatura tem a certeza da presença de Deus. Sabe por quê? Porque Deus colocou nos seus lábios um novo cântico. Não pense a nível de música tão somente, irmãos, porque cântico é a expressão da nossa alma, é a expressão do nosso espírito. Às vezes você não está cantando, mas esse cântico está presente dentro do seu ser, e em espírito você está adorando o seu Deus. Mas o importante é você ver, ser testemunha viva de que a sua alma hoje canta um novo cântico, e sendo um cântico novo, ele precisa adorar ao seu Deus, o seu Criador. Portanto, você é uma nova criatura. A nova expressão da sua alma reflete quem você é, ou seja, o novo homem que Deus te fez, a nova criatura que Deus te fez. Esse nascer de novo significa poder contemplar os sinais e as respostas de Deus. Quanto tempo você não tem ouvido, não tem percebido as respostas das suas orações? Mas a nova criatura, que se refaz todos os dias, através da ação do Espírito Santo, essa criatura vê os sinais do Senhor. Ela ora e tem certeza de que Deus ouviu. O nascer de novo significa desfrutar de uma nova motivação, de uma nova inspiração para o viver. Mas, sobretudo, irmãos, o nascer de novo significa morrer para o pecado e viver para Deus e exclusivamente para Deus. Tanto que no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 18, versículo 30, Deus diz assim: portanto, a nação de Israel, eu os julgarei a cada um de acordo com os seus caminhos. Palavra do soberano Senhor, arrependam-se. Desviem-se de todos os seus males, para que o pecado não cause a queda de vocês. Livrem-se de todos os males que vocês cometeram e busquem um coração novo e um espírito novo. Olha o novo nascimento. Nascer do Espírito.
E Deus conclui dizendo: por que vocês deveriam morrer, ó nação de Israel? Pois não me agrada a morte de ninguém. E ele conclui dizendo: palavra do soberano Senhor, arrependam-se e vivam. A criatura que não se arrepende não pode experimentar esse novo nascimento. E eu quero te convidar nesse momento a refletir sobre o tempo que você tem vivido, sobre as questões que você tem carregado consigo, talvez algumas ainda não respondidas. E à luz da experiência de Nicodemos, eu quero dizer que você pode hoje orar, perguntando para Deus: por que, Senhor? Quero dizer que você pode orar hoje perguntando para Deus: para que, Senhor? Mas que a sua oração seja precedida por uma atitude de quem quer e de quem se submete. Então, antes de perguntar e antes de abrir seu coração, sua alma para Deus, você vai dizer: Senhor, eu quero. Senhor, eu me submeto. Porque o teu agir em mim é muito mais do que eu mereço e do que eu posso esperar. Amém?